Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Ângela. A aula de hoje vai para o módulo 1 da Educação de Jovens e Adultos. Nós vamos estudar composição e decomposição de números naturais. Então, para iniciar nossa aula, nós vamos responder o desafio deixado na aula anterior. Então, nós pedimos que você organizasse em seu caderno as idades das pessoas que moram na sua casa, nas ordens crescentes e decrescentes. E aí eu aproveitei a tabela da semana passada, na nossa aula passada, para demonstrar uma forma de responder essa questão. Então vamos lá. Vamos colocar as tabelas e o nome dos alunos. Vamos iniciar por Gabriela, que tem 5 anos. E agora Alice, com 6, Pedro, com 7 e Eduardo, com 16. E aí a gente percebe que a idade ela foi crescendo. Ela começou no numeral 5, 6, 7, 16. Então, ela começou do menor para o maior, na ordem crescente. Na ordem decrescente, a gente começa com Eduardo com 16 anos. E aí vem Pedro com 7, Alice com 6 e Gabriela com 5. Como vocês percebem, a idade ela foi decrescendo, do maior até o menor. 16, 7, 6 e 5. Tenho certeza que você fez dessa forma bem organizada. Muito bem. Então, dando continuidade, a gente vai fazer um resumo, lembrar de como surgiram os números. Então, os números, eles surgiram na pré-história, há mais de 30 mil anos. O homem ainda morava em caverna e era nômade, Então, ele vivia de lugar em lugar em busca dos seus alimentos. Mas ele sentiu necessidade de saber o que ele tinha. Então, quando ele ia caçar, quando ele ia colher os frutos ou pescar, ele levava consigo pedras, corda para fazer um nozinho, ossos para riscar. Quantos peixes eu pesquei? Então, ele ia lá e botava cada peixe um risquinho, cada fruto colhido um risquinho. Só que aí, com a evolução, o homem deixou de ser nômade e fixou-se em um só lugar. E a necessidade de contar, ela veio com mais exigência, ele precisou mesmo. E aí, ele ainda, no início, começou com pedra. Então, para cada animal que esse homem tinha e que saía para comer de manhã, ele pegava uma pedrinha e colocava numa pedra. Então, para cada animal, uma pedrinha no saco. E na volta, para cada animal que voltasse para o cercado, ele retirava uma pedrinha. Então, se não sobrasse nenhuma, estava certo, ok, todos os animais eles tinham voltado para o cercado. Se sobrasse, é porque algum animal ou se perdeu, ou de repente foi devorado por outro animal. Então, com a evolução do homem, da matemática, o homem desenvolveu outras formas de contagem. E aí é quando a gente vem para o nosso sistema de numeração decimal. E como é feito esses cálculos nos dias de hoje? A palavra cálculo, ela vem da palavra contar com pedras. E os cálculos no dia de hoje a gente faz através da nossa calculadora, do nosso computador, do nosso celular, no papel, no caderno na escola, em casa. Então, o cálculo, a matemática evoluiu muito. E aí a gente percebe que a gente vive em um planeta cercado pela matemática. Isso fica muito óbvio, quando a gente começa a analisar, olha, o que a gente come. Quando a gente vai comprar, a gente precisa da matemática, são os números que vão nos dizer os valores. Temos os códigos de barra dos nossos alimentos, para passar num caixa, tem essa leitura que vai me dizer qual é o produto, quanto ele custa. Então, tudo isso envolve números e quantidade matemática. Nos carros, nas placas, na produção desse carro, na compra do combustível, a matemática está lá. No que a gente recebe, no que a gente gasta, no que a gente guarda, Os números estão ali impressos, a ideia de matemática ela está presente. Nas nossas casas, até para identificar o número da minha casa, para chegar a uma correspondência, eu tenho que ter um número. Olha aí a matemática. Nas indústrias, nas construções dos nossos produtos e nos nossos produtos eletrônicos. Todos a gente vai encontrar os números e a matemática incluso ali.
E para ajudar a gente a entender como o sistema de numeração decimal ele funciona, foi desenvolvido um material chamado material dourado, que é esse aí que vocês estão vendo na tela. Então, esse material dourado, ele é composto por 4 pecinhas. E a gente vai iniciar com os cubinhos. Esses cubinhos, eles são as unidades. As barrinhas correspondem às dezenas. Ele contém 10 unidades. A plaquinha corresponde às centenas. Ela tem 100 unidades. E esse blocão, ao milhar, ela tem 1000 unidades. E como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai ajudar a gente a entender o sistema de numeração decimal? Simples assim. Ó, a cada 10 cubinhos, eu vou trocar por uma dezena. Então, cada 10 unidades, uma barrinha das dezenas. A cada 10 barrinhas, eu vou trocar por uma plaquinha de centena. E a gente vai ficar até a centena hoje, a gente vai estudar só até a centena, ok? Então, vamos exemplificar cálculo usando o material dourado. Então, eu tenho 5 dezenas, tá vendo? As 5 barrinhas contendo 10 unidades. Então, tenho 5 dezenas, que é igual a 50 unidades. Mais 9 unidades. Então, eu tenho 50 dezenas, 50 unidades, 5 dezenas, mais 9 unidades. Então, é igual a 59. Tá vendo como o material dourado, a gente consegue visualizar exatamente com o que a gente está trabalhando, os numerais, e aí a gente aprende com mais facilidade. Agora, uma decomposição de número utilizando o material dourado. Eu tenho o número 28. Então, isso quer dizer que eu tenho 2 dezenas mais 8 unidades. Então, para eu compor o número 28, eu preciso de 2 dezenas e 8 unidades. E aí eu tenho o número 28. O número 75, a gente vai representar ele tanto no material dourado, também vai colocá-lo, organizá-lo no quadro valor de lugar, tá certo? Então, 75, ó, 5 unidades. Então, eu tenho 5 cubinhos. E 7 dezenas. Então, eu tenho 7 barrinhas contendo 10 unidades, que é igual a 70. No quadro valor de lugar, eu tenho o 5 na primeira classe da unidade simples, na primeira ordem, que é a unidade, e na segunda ordem eu tenho 7, que é a dezena. Então, eu tenho 75. Agora, nós vamos fazer um exemplo também no ábaco, que o ábaco também é um item que nos ajuda a compreender e trabalhar a numeração decimal. Então, como exemplo, eu vou usar o número 29. Eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante a gente ouvir a fala. Olha, 29. Eu já falei 9 unidades, né? Ó, então, vai para casa da unidade, 9 unidades. E quando eu falo 20, eu falo dezenas, 2 dezenas. Então, quando a gente coloca esses números no ábaco, o valor, então a gente consegue entender a numeração decimal. Quando a gente for fazer os nossos cálculos com contas maiores, não vamos ter dificuldade. Então, vamos a um desafio, tá? Que a gente vai resolver na aula próxima, na próxima aula. Então, quero que você registre aí no seu caderno. Que você descubra o numeral que é composto por 8 dezenas e 6 unidades. Bons estudos e até a próxima aula.